Olá, meu nome é Marli. E meu nome é Arthur. Nós somos casados há 21 anos. E somos do site Missão em Família. Nós estamos hoje aqui para fazer uma pergunta para você. O seu namoro é para casar? Será que vocês já pensaram ou conversaram um com o outro, né? O seu namoro é para casar? Às vezes a gente acha que está muito cedo para fazer essa pergunta, né? Poxa, mas eu comecei a namorar ontem. Ou, por que gastar o nosso tempo em se fazer essa pergunta? Vamos vivendo, vamos deixando que, como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar. Só que as coisas não são bem assim. Cuidado com essa música, né? Deixa a vida me levar, cuidado que ela te leva mesmo, né? Leve seu tempo, sua paciência, né? E o seu processo com o namoro, às vezes é deixado de mão. Se até hoje, se vocês não fizeram essa pergunta um para o outro, já passou da hora e do momento de fazer. Vocês já discutiram, por exemplo, os seus sonhos um com o outro, né, os seus projetos um com o outro, para saber se esses mesmos sonhos, né, esses mesmos projetos se encaixam um com o outro, se sim, se não, como que vão fazer, né, para que esses sonhos, né, não se chocam, né, um com o outro. Por exemplo, no caso de constituir uma família. Porque a missão família começa no namoro. A gente já tem que começar o namoro pensando o que isso vai gerar na vida da gente. Que tipo de fruto um vai deixar para a vida do outro, né? Se vai, digamos assim, dar em casamento ou não, é algo que vai se construindo, vai se vendo com o passar do tempo. Mas que é uma pergunta necessária a ser feita, é uma pergunta necessária a ser feita. Porque se eu começo um processo de namoro, se eu começo um namoro e não me pergunto se eu quero viver com aquela pessoa pro resto da minha vida, se eu quero como é que eu posso colocar a palavra? Se eu quero me dedicar a essa pessoa, se eu quero ter um futuro com essa pessoa, se eu não paro para pensar nisso, então já está errado, já começou errado. Eu estou usando alguém, eu não estou querendo ser com o outro, eu estou querendo usar o outro. E isso é muito perigoso. Por isso a gente tem sempre sim que se fazer essa pergunta. E até mesmo no começo do namoro. Meu namoro é para casar? O importante, sim, é até legal o que a Marli frisou em relação ao ser do outro, é que se a partir do início do meu namoro a minha intenção nunca foi em casar, essa relação vai me levar para o altar, pensamos bem. Será que eu não estarei ocupando esse espaço que seria do outro ou do próximo? Eu estarei até pecando pelo desejar a mulher do próximo, porque você não tem intenção nenhuma dentro desse processo de namoro em conhecer melhor a minha namorada para levar ao altar. Nesse momento algum eu não quero casar com ela, nós queremos esse pecado, desejar a mulher do outro, e ela não é minha, é para o outro. E pensando nesse aspecto de se fazer essa pergunta, né? Você vai começando a olhar o outro como um todo, né? Porque se a minha intenção é só literalmente usar o outro, eu quero o outro pro meu prazer, eu uso e ali eu vou usando enquanto está bom para mim, enquanto está conveniente para mim, e aí eu uso, daqui a pouco eu vejo que não está bom e jogo fora. Quando eu me faço essa pergunta de será que o meu namoro é para casar? Eu vou começando a olhar o outro de uma outra maneira, eu vou começando a olhar o outro como um todo. Eu tenho que olhar para o outro como uma figura completa, porque muitas vezes a gente idealiza o outro, né? Nós idealizamos a pessoa que está com a gente ou idealizamos a pessoa que queremos que esteja, então fantasiamos na verdade, né? Então fulano é o homem maravilhoso, Beltrano é o homem maravilhoso, é o homem dos meus sonhos. E ali você vai usando daquela pessoa, aquela pessoa vai te usando, quando na verdade o que nós temos que fazer é nos deparar com a realidade, é olhar para o outro como ele é buscar no outro quem ele é, não quem que eu gostaria que ele fosse. Porque só sendo verdadeiros um com o outro, nós vamos descobrir vamos descobrir a resposta dessa pergunta. Se a resposta é sim ou se a resposta é não.
mas eu preciso estar aberta para saber o todo do outro. Eu não posso pegar uma parte do Arthur, aquilo que eu gosto no Arthur, e falar, não, com isso eu fico. Aquilo que eu não gosto, eu tiro. Não funciona assim. Porque se o meu namoro é para casar, se a minha resposta é sim, eu quero constituir uma família com essa pessoa, eu quero me casar com essa pessoa, eu tenho que saber que ela vem completa, que ela é um todo, que eu não vou poder tirar aquilo que eu não gosto dela, eu vou ter que conviver com ela por completo, inclusive com aquilo que eu não gosto. Por isso que às vezes a gente tem que pensar muito nesse fundamento, né, da relação do namoro, do processo de namoro. Eu tenho sempre que pensar e me questionar. Esse namoro é para casar? Como a Marli fala, né? O namoro é como se fosse uma maçã, né? Uma maçã que tem um pedaço podre. Né? Se eu for comer aquela maçã, eu vou ter que arrancar um pedaço podre. Às vezes não. Às vezes no processo do namoro, aquele pedaço podre você tem que acompanhar junto, porque a parte boa não tem como você arrancar a parte ruim. Você tem que saber como conviver com aquela parte. Por isso que nada é descartável. Quando a gente casa com o pacote completo. Vem tudo. Vem tudo, né? Então assim, por isso que nesse processo de namoro, você tem que estar atentos, né, a detalhes, a sinais que um pode dizer para o outro os seus defeitos. Lógico, devemos colocar acima de tudo as qualidades. Sempre. A pessoa não é feita de defeitos, né? Todos nós temos, né? Carregamos isso, né? Manias, né? E coisas às vezes que nós carregamos com uma certeza que é certo e às vezes é errado um para o outro, né? Isso tem que entender que a família que vamos constituir é outra família, é outra história. Por isso a gente sempre fala, será que está bom para casar? Porque às vezes nós queremos carregar, às vezes não, sempre, nós carregamos com a gente a nossa história, é um fato. Eu carrego comigo a minha história, o Arthur carrega comigo a história dele. E nessa missão de ser família, né, como eu estou falando, eu não posso ter medo, medo a gente acaba tendo, né? A gente sempre tem um pouquinho de medo, um pouco de receio, mas eu não posso deixar com que este medo me paralise, porque o casamento dos meus pais, vamos dizer, né, vamos colocar assim, o casamento dos meus pais não deram certo, não deu certo, então isso quer dizer que o meu casamento não vai dar certo, então eu não penso em namorar para casar, eu vou sempre mais sair curtindo por aí, vou viver a vida. Não é assim, não é assim, né? A sua vida como diz, é a sua vida. É outra história. É outra história. A família que você vai estar construindo é uma outra família. E o casamento dos seus pais ou das pessoas que estão à sua volta podem servir de exemplo de como fazer e também de como não fazer, né? Então, mesmo que você tenha algum tipo de receio, de medo, de se entregar de se fazer essa pergunta, de se pegar pensando em será que eu vou casar? Será que eu vou constituir uma família? Será que como as pessoas falam, será que eu tenho essa vocação no matrimônio? Se faça essa pergunta se jogando, sem medo de que a resposta seja sim, porque se for sim, é uma nova história que vai ser construída, né? Não tenha medo de assumir essa responsabilidade, porque hoje as pessoas são tão imediatistas, né, amor, que elas têm medo de assumir responsabilidades e acabam sempre jogando para frente, e aí olham para o futuro como algo negro, né, como algo muito ruim, quando na verdade não. A gente só precisa ter coragem para assumir se aquela pessoa que está comigo hoje, ela tem condição sim ou não de fazer parte de um futuro na minha vida, e não ter medo de responder essa pergunta, porque você precisa colocar na balança real. Você não pode ter medo de encarar a realidade e colocar na balança a sua relação com essa pessoa, né? A maneira com que ela te trata, a maneira com que você a trata. Os sonhos, vocês têm sonhos parecidos? Vocês têm projetos parecidos? Vocês já pararam e conversaram sobre esses projetos? Ele quer ter filho, você quer ter filho? Porque até nisso
às vezes a gente não para pensar nisso, e muitos até que quando respondem a pergunta sim, este namoro é para casar, eu quero me casar, acabam se casando sem nem terem conversado com o outro a respeito de ter filhos, né? O que é o necessário, porque não se constrói família sem filhos. Então, como que você vai namorar com alguém e se essa pessoa vira para você e fala, não, eu não quero ter filhos? Na verdade, se esse namoro já começou e não constituiu uma família, constitui família a ter filhos, gerar filhos, né? Ele já tem que parar por aí, já que terminar antes do sacramento matrimonial. Porque a destinação do matrimônio, né, a constituição do matrimônio é os filhos. É lógico, tem pessoas que não conseguem ter condição de ter, não conseguem gerar do seu ventre, né? Não conseguem gerar do seu ventre. Isso aí é outra história. Né? Ela não teve filhos porque ela não quis, é diferente. Agora, quando a pessoa não quer ter filhos, ou os projetos do filho é praticamente na sua velhice, e ao invés de ser pai, vai ser avô, né? Na idade, necessidade. Então, não é normal. Né? Esse não é o plano de Deus para uma família, né? A família verdadeira. Né? O plano de Deus é crescer e multiplicar-se, né? Lógico. Com responsabilidade. Né? Com a maternidade, a paternidade responsável. Né? Então, assim, é por isso que é importante que todo dia, ou toda vez que puder, vocês, casais, namorados, noivos, né? Nesse caso também pode ser, esse namoro é para casar, né? Vocês já conversaram sobre ter filhos, quantos filhos, os projetos de família, os projetos de cada um, não é só o bem material, não é só as conquistas que vocês querem, a casa própria, o carro, não sei, cada um tem sua meta, mas nunca deixe essa meta ser à frente do sacramento, não é só o material, à frente do né? matrimônio, né? Não é feito de material, é feito de vida, é feito de entrega, do um para o outro, porque o amor verdadeiro é aquele que se dá para o outro, não que se pede do outro. Eu me dou para minha esposa, ela dá para mim, no sentido de dar o amor que próprio Deus nos deu, né? Cristo nos dá o amor dele na sua totalidade na cruz. E assim que o casal deve sempre viver, né? Buscar ser fiel, cumprir sua fiel na cruz, cumprir sua fiel à sua igreja. Que o casal seja fiel um para o outro, buscando sempre uma melhora, né? Uma melhora um para o outro, né? Para que eles vivem felizes. E realmente assim, não deixem essa pergunta passar, né? Não vivam como se não tivesse um amanhã para viver com essa pessoa que está com você hoje. Se faça essa pergunta, conversem. O diálogo ele é indispensável em todas as relações. Não se tem relação de ser humano para ser humano sem diálogo, isso não existe, né? Então assim, se faça essa pergunta para você, em primeiro lugar, faça para você essa pergunta e depois coloquem, né, essa pergunta para vocês dois, conversem sobre isso, façam planos, conversem sobre os sonhos de vocês, né? Vejam se os sonhos de vocês são sonhos que podem se encaixar, são sonhos compatíveis, são planos que se unem, né? Porque às vezes também, claro, a gente precisa abrir mão de alguma coisa, né? Isso, a vida de um casal também isso, também é feita de renúncia. Então, até nesse contexto, você tem que botar na balança, na hora dessa conversa, na hora desse parar para analisar essa relação, o que eu seria capaz de renunciar por ele, o que eu seria capaz de renunciar por ela, entendeu? E colocar Deus no meio de vocês dois. Sim. Essa é a maior, a gente falou, fez esse falar todo para dizer também para vocês que não existe uma relação sem Deus. Coloquem Deus. É a única pessoa que pode estar no meio de vocês. É Deus. Essa é a única pessoa, né, que pode estar ali no meio de vocês, que tem que estar em primeiro lugar nessa relação, que tem que acompanhar vocês em tudo. É Deus.
sempre, como a gente fala assim, que Deus nos amou do modo que Ele dá nos seus filhos, né, para nos salvar. Eu quero colocar uma palavra assim: Deus nos amou tanto que renunciou o seu filho por amor por nós. E assim é a vida do casal. É a gente renunciar para o outro, para que o outro seja feliz com Deus. Vai ter momentos que projetos seus vai ter que ser renunciado para o bem do outro e vice-versa. Hoje, nesse momento, meu sonho não é possível porque o projeto do meu namorado, do meu esposo, né, não é que seja mais importante que o seu, é porque é preciso renunciar ao meu para que eu seja concretizado naquele momento. Aí amanhã o outro renuncia para que eu possa. Não é troca de renúncia, não. É oração. É por isso que a gente está falando assim, que nessa relação tem que ser a presença divina, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus em todo momento, né? Busque sempre Deus nessa relação. E é isso, né, amor? Por hoje é só. Né? Esperamos que alguma coisa que a gente falou hoje aqui possa ser útil para vocês. Transmitida, às vezes também, mas você precisa. Compartilhe, né? Compartilhe no nosso canal, curte lá, né? Faz inscrição, manda sugestões de palestras, né? De temas, na verdade, né? Sugestões de temas que possamos estar aqui discutindo com vocês. E acesse lá nosso site, né? www.missãofamilia.com.br, mas vai aparecer na descrição aí do nosso canal no YouTube, beleza? Tchau.